Olá, estudante! Nessa aula, nós vamos resolver esse mesmo circuito da aula anterior, que nós achamos aqui nesse resistor uma tensão de 9,25 volts, e nós vamos agora calcular usando a metodologia de superposição, para que a gente ache também a mesma tensão que tem nesse ponto aqui, tá bom? Essa metodologia, pessoal, consiste na seguinte situação. Observe que nesse desenho a gente tem duas fontes, tá? E nos desenhos aqui embaixo eu já adiantei e fiz o seguinte. Como é que funciona o método da superposição? A gente vai curto-circuitar uma das fontes, no caso, nesse modelo aqui, eu curto-circuitei a de 40 e vou ver a contribuição que tem a fonte de 24 volts em relação à corrente que vai ser gerada. Da mesma forma, posteriormente, eu curto-circuito a fonte de 24 volts e faço os cálculos com a fonte de 40, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai conseguir calcular quais são as correntes resultantes que vão passar aqui em cada um desses pontos. E aí, consequentemente, a gente vai saber qual a corrente vai estar nesse ponto aqui, para daí depois a gente calcular a tensão e comparar se realmente vai dar os 9,25 volts que foi encontrado quando a gente usou o método das malhas, tá ok? Então vamos acompanhar comigo aqui o que foi feito, e aí vocês vão entender como é que funciona esse processo, tá bom? Vamos começar aqui. Olha só, o que a gente vai fazer aqui nesse ponto? A gente vai começar primeiro calculando aqui qual vai ser a corrente que vai circular nessa malha, pessoal, tá? Essa corrente por essa malha aqui, o que eu posso encontrar aqui? Ó? Eu tenho agora uma resistência que está em série, que é esse caso aqui, ó, 26. Essa resistência que eu tenho aqui entre esses dois pontos, eu tenho 20 em série com 6 ohms, tá? Então 20 com 6 dá 26. E aí eu vou ter um paralelo que é esses 5 ohms aqui. Então esse primeiro ponto aqui é o que a gente vai trabalhar nesse momento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, a resistência equivalente entre esses dois pontos aqui, vai fazer o nosso cálculo agora, tá? Então a resistência equivalente vai ser o que está em série é 26 vezes 5 dividido por 26 mais 5. A nossa continha aqui vai dar quanto? Vamos ver lá. 26 vezes 5 dividido por 26 mais 5 é 31. Então, dividido por 31, nós vamos encontrar 4,19. Então, essa resistência equivalente aqui nesse ponto deu 4,19. Muito bem. 4,19 é essa associação que tem aqui. Pessoal, quando eu resolvi isso aqui, esses três resistores, acabou que ficou agora um circuito com três resistores em série. O de 7 ohms, o equivalente aqui, no caso, o R equivalente, que foi 4,19, e mais o de 15. Então, eu posso dizer que a resistência total, olhando para essa fonte aí de 24 volts, vai ser esse valor que a gente vai ter aqui, ó, que vai ser 7 mais 4,19, que foi o nosso equivalente ali, mais os 15 ohms, que é o daqui, tá? 7, 4,19 mais 15 ohms. Então, eu tenho aqui a resistência total, nesse caso aí, vai ser essa somatória. 7 mais 15 dá 22, 22 com 4 dá 26,19 ohms. E aí, sabendo qual é a resistência total, eu consigo calcular a minha corrente total. Nesse caso, a corrente total aqui vai ser 24 volts dividido por 26,19. Então, a corrente total vai dar igual a essa continha aqui que a gente vai fazer agora. 24 dividido por 26,19, a gente vai encontrar 0,92 amperes aproximadamente, tá? Então vamos colocar aqui, 0,92 amperes aproximadamente. Muito bem. Essa corrente, pessoal, de 0,92 amperes, ela vai estar aqui chegando nesse ponto de cá. Olha que interessante agora que eu vou fazer, tá? Imaginando vocês que eu estou vindo aqui, ó, com essa corrente saindo dessa fonte
e fazendo esse sentido aqui, circulando agora no conjunto de resistores, eu tenho uma corrente de 0,92 amperes, beleza? Então, nesse primeiro ponto, eu vou chamar essa corrente aqui de corrente total desse circuito que é de 24 volts. Então, eu vou colocar aqui, ó, 24 volts, que é a contribuição dessa fonte, tá? Então, a gente sabe que deu esse valor aqui. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Observando o circuito, a gente vê aqui que nós temos uma corrente, que se a gente observar do jeito que está agora, eu tenho essa corrente aqui que deu 0,92, mas chegou nesse ponto, ela se dividiu. E pela lei de Kirchhoff, a gente sabe que essa divisão vai ter uma parte da corrente que vai para esse resistor e outra parte que vem para esse resistor aqui, tá? Então vai ter uma parte para cá, uma parte para cá. E se a gente for fazer esse exemplo aqui, a gente vai ter essa seguinte situação. Vai ter uma corrente que vai estar nesse sentido, e isso é importante para a análise desse tipo de resolução, é saber o sentido da corrente, tá? De cada fonte, tá? Vou ter essa corrente aqui, assim como essa corrente está vindo para cá, e tem uma outra corrente que está descendo aqui nesse nó, tá? Então, a gente vai ter essas três correntes aqui. Essa corrente principal, que chegou aqui, essa corrente que passou aqui por esse resistor, e essa corrente que desceu aqui por esse outro, tá? Essa corrente aqui, ó, que passou em si, por R1, né? Essa corrente de cá, passando por R1, e tem essa corrente aqui passando por R2 também, tá bom? Então agora a gente vai fazer aqui o seguinte. Eu vou calcular, pessoal, qual é a corrente que passa aqui nesse ramo, considerando essa fonte, e vou calcular a corrente que passa nesse outro ramo aqui, considerando essa fonte, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho essa configuração que está aqui mostrando para vocês, tá bom? Muito bem. Deixa eu só pegar esse circuito que eu fiz aqui. Deixa eu só pegar ele melhor. Vamos tirar ele dessa posição aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok. Vou colocar ela aqui para cima. Muito bem. Para depois calcular o que eu preciso ali embaixo, tá? Vou apagar isso aqui. E vamos fazer o nosso cálculo ali agora. Perfeito. Olha só, olhando ainda para essa fonte de cá, vou usar aqui ainda a caneta vermelha, tá? Vai ficar tudo a mesma cor aqui. Essa corrente que vai estar passando nesses pontos, eu posso dizer que é o seguinte. Eu tenho um divisor de corrente, pessoal. Como é que funciona um divisor de corrente? Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho a corrente que está chegando nesse ponto, que eu sei que é 0,92. E aí eu vou divisor de corrente da seguinte forma. Eu vou ter essa corrente circulando para cá e aqui usando essa fórmula, tá? Olha a fórmula aqui que é bem interessante, de divisor de corrente. Essa fórmula diz o seguinte, que corrente no resistor que eu quero analisar, por exemplo, vou pegar o resistor que está lá em série, que é 20 mais 6, tá? 26. Então, eu vou pegar a corrente que está no resistor de 26 ohms, tá? E vou dizer que essa corrente aqui, ela tem a corrente principal que está nela, que é a corrente total que a gente achou, multiplicado pela resistência equivalente que a gente calculou aqui, que foi 4,19. Então, está aqui, ó, 4,19. Dividido pelo resistor que eu estou analisando, que no caso, o resistor que eu estou analisando, nesse caso aqui, é o 26, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, 26. Então, essa corrente aqui, que eu estou usando como corrente de 26, corrente do resistor 26, tá? Aliás, corrente do resistor de 26 ohms, para ficar mais claro para todo mundo. Então, está aqui, ó, 26 ohms. Vai ser essa corrente que está aqui passando no circuito. Nesse exemplo foi 0,92. Tá bom? Então aqui eu tenho 0,92 vezes 4,19 sobre 26. Então essa corrente aqui para esse resistor, vou até colocar aqui de novo, tá? Vai ser 0,92, vamos lá, 0,92, deixa eu voltar aqui, não foi, 0,92 vezes 4,19 e isso dividido por 26. Nós temos uma corrente de aproximadamente 0,15 amperes, tá? Então, tenho aqui, ó, 0,15 amperes. Muito bem. Temos uma corrente aí de 0,15 amperes passando por esse ponto, tá?
E já para o outro resistor, vou usar aqui embaixo, que é o resistor de 5, é esse resistor que tem aqui, tá? Vou colocar aqui 5. Na verdade não é I5, é a corrente no resistor de 5 ohms, tá? Vou até colocar aqui em parênteses para vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo, tá bom? Muito bem. Vai ser 0,92 de novo, que eu já tinha calculado, vezes 4,19 sobre o resistor que eu estou querendo achar agora, no caso de 5 ohms. Então aqui a corrente que vai estar em cima desse cara vai ser o seguinte. Essa multiplicação que está aí na tela de vocês e divisão também. Deixa eu só pegar para cá, a calculadora ficou aqui. Vamos lá. 0,92 vezes 4,19, isso dividido por 5. Deu 0,77, tá? Então essa corrente deu 0,77 amperes. Percebam o seguinte, olha só o que é importante aqui ficar claro agora. Bom, eu sei que agora eu tenho o seguinte, essa corrente que veio para cá, ela me deu essa corrente aqui de 20, do resistor de 26 ohms, né, que é essa série aqui, ela me deu 0,15 amperes, e a corrente que desceu aqui ficou 0,77 amperes, tá? E as duas juntas deu 0,92. Então, pessoal, vamos recolocar isso aqui de uma forma que fique claro para todo mundo aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora, para não ficar aqui dúvidas. Essa corrente aqui, eu vou chamar essa corrente aqui de I', no caso 1. Então, essa corrente aqui é I'1, tá? Então, eu vou chamar ela aqui, ó, I'1, que no meu caso, nesse exemplo aqui, deu 0,92. Muito bem, 0,92 amperes, beleza? Essa outra corrente que vai estar descendo aqui nesse resistor, eu vou chamar essa corrente aqui que está descendo nesse resistor de I2, tá? Aliás, eu chamo essa aqui de I2, essa aqui de I2, tá? Então, essa aqui de I2, essa corrente aqui de I2, que vai estar passando nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente vai tê-la aqui já que a gente já calculou. Essa corrente aqui do resistor de 26 foi 0,15. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar o seguinte, ó, corrente de linha I2 deu 0,15 amperes. E, consequentemente, essa corrente que está descendo aqui para esse resistor aqui, eu vou chamar ela de I3, tá? I3. Então, no caso, é I3 linha, que depende da fonte de 24 volts, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, foi isso aqui que eu fiz. Então, essa corrente aqui, que eu chamei ela de I'3, isso me deu uma corrente de quanto? Que a gente acabou de achar aqui, ó, 0,77 amperes. Olha que legal, pessoal. Muito bom. Agora percebam como é interessante. Eu sei que a corrente está passando aqui é 0,92, como eu falei para vocês aqui, ó, 0,92. Bom, se é 0,92, uma parte veio para cá, uma parte veio para cá. E aí fica óbvio de ver que se aqui ficou com, nessa descida aqui ficou com 0,15 amperes, aliás, 0,15 amperes, está certo? 0,15. O que ficou para cá é o restante, que é 0,77. Se você somar as duas correntes aqui, ó, 0,15 mais 0,77, você vai encontrar 0,92. Então, isso aqui prova que a corrente realmente se dividiu nesses pontos aqui e tem uma corrente máxima, que é essa corrente de cá para essa fonte, tá? Então, aqui o que eu tenho mais explicado aqui ainda. A corrente que chega ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, a gente está exatamente vendo isso aqui nesse ponto, tá bom? Então, eu tenho a contribuição dessa fonte de 24 volts. Muito bem. Isso é importante ficar muito claro para saber o que está acontecendo em cada um desses resistores ali, tá certo? Então, a gente está vendo aqui que no resistor de 5 ohms, nesse momento, eu tenho a contribuição da fonte de 24 volts, que foi o que eu fiz aqui. Essa contribuição nessa fonte, nesse resistor aqui,
É essa corrente aqui de baixo que eu estou falando, tá? Essa corrente aqui eu chamei ela de I3. Então, essa corrente aqui, que é chamada de I3, foi 0,77. Então, eu já vou anotar aqui essa corrente que eu tenho nesse ponto aqui, ó, vindo da fonte 24 volts, eu vou colocar lá de cá, que é a fonte 24 volts que está contribuindo, tá? Então, eu tenho ela nesse sentido aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar. Nesse sentido, eu tenho essa contribuição da fonte 24 volts, que foi 0,77 amperes. Muito bem. Essa é a contribuição da fonte 24 volts. Vamos fazer a mesma coisa agora para essa daqui, pessoal, de 40 volts, tá? Vou pegar agora aqui, ó, e vamos fazer o mesmo cálculo que a gente fez aqui na anterior. Bom, nesse caso agora aqui, eu tenho 7 e 15, ou seja, eu tenho um resistor, mais um resistor em série, 7 mais 15 dá 22. 22 em paralelo com um de 5. Então, eu tenho agora aqui de novo um outro equivalente dessa malha aqui agora com 40 volts, tá? Que vai ser aqui, ó, 7 mais 5, 22. Então, eu vou colocar aqui 22 logo, vezes o 5 que eu tenho aqui, dividido por 22 mais 5. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei aqui esse resistor de 7 mais 15 é 22, né? Já está aqui. E esse conjunto que está aqui ficou em paralelo com esse, né? Esses dois aqui em série estão em paralelo com esse. Então, estou calculando o equivalente desses dois aqui, tá? Desse conjuntinho aqui. Então, esse equivalente aqui vai nos dar quanto? Se a gente fizer aqui a nossa continha, 5 vezes 22 vai dar 110. E aqui, 22 por 5, mais 5, aliás, vai dar 27. Então, isso aqui eu tenho agora a seguinte situação. 110 dividido por 27. Eu tenho 4,07 aqui, tá? Então, eu tenho 4,07 ohms, resistência equivalente. Muito bem. Agora, o que acontece? Como eu tenho agora 4,07 aqui, eu tenho uma somatória de resistências parciais. Eu tenho 20, que está aqui, mais 20 ohms, que está aqui, mais essa resistência equivalente, que foi 4,07, mais 6. Então, pessoal, eu posso já calcular qual é a corrente aqui na fonte baseada nessa de 40 aqui, ó. Eu tenho a corrente, que nesse caso, a corrente total para essa fonte aqui vai ser a tensão de 40 volts sobre a resistência total, que no caso foi 20, mais o que deu aqui equivalente, que foi 4,07, mais os 6 que tinha aqui, ó, 6 ohms. Tá? Então, o resultado disso aqui me dá uma corrente de quanto? Vou fazer o cálculo aqui agora, tá? Vou botar a calculadora. A gente vai fazer esse cálculo agora. Então, eu tenho 40 dividido pela soma daqui de baixo. 20 mais 4 dá 6. Esse 20 mais 4 aqui, ó. 20 mais 4 dá 24,07, mais 6 dá 30,07. Tá? Então, eu tenho aqui 30,07 para fazer a conta. Então, esse resultado nos deu uma corrente de 1,33. Então, vou anotar essa corrente aqui, ó. 1,33 amperes. Olha que legal, pessoal. 1,33 amperes. Esse 1,33 amperes é a contribuição que eu tenho da fonte de 40, porém, nesse sentido aqui, pessoal. Olha que interessante, ó. Nesse sentido aqui, ó. Então, eu tenho 1,33 amperes. Quando chegou nesse ponto aqui, esse 1,33 amperes, uma parte veio para aqui e outra parte desceu aqui nesse resistor, tá? Que é no resistor 2 aqui. Então, agora, como é que eu vou saber qual é a corrente que tem em cada ponto desses daqui? Tanto aqui quanto aqui, ó. A gente vai fazer o mesmo princípio que eu fiz aqui embaixo, tá? Eu vou calcular aqui também, ó, como a gente fez desse jeitinho de cá, tá bom? Vou passar só uma linha aqui para ficar visível de separar, né? Para ficar fácil de vocês entenderem aqui, ó. Para quando a gente for fazer o cálculo, não misturar as contas aqui, tá bom? Vou traçar essa linha aqui só para a gente fazer esse teste. Muito bem. Qual que vai ser essa corrente aqui agora
que eu vou ter aqui baseado, qual que vai ser a corrente que eu tenho nos pontos aqui baseado nessa corrente que eu acabei de achar. Bom, eu vou ter que a corrente aqui, e aí já vou fazer diferente do que eu fiz lá no outro lado, tá? Vou chamar essas correntes aqui, para ficar fácil de vocês entenderem. Essa corrente aqui de 1,33, eu vou dizer que é a corrente I duas linhas, tá? Essa corrente I duas linhas aqui, 1. Então, essa corrente aqui, vou dizer que é corrente I duas linhas 1, certo? Muito bem. Então, nesse caso, o que eu estou dizendo aqui, que essa corrente que eu achei, eu vou dizer que é I duas linhas 1, que é o que eu vou fazer depois nos meus cálculos, tá bom? Essa outra corrente que está aqui, ó, eu vou dizer que é a corrente, como é que eu chamei ela aqui embaixo? Essa corrente daqui, 0,15, 0,15, cadê o 0,15? Foi de 26, pronto. Essa corrente aqui eu chamei de I duas linhas, não, aliás, I uma linha 2, tá? Então vou chamar essa corrente aqui também, que está o contrário aqui desse cara, tá para esse sentido, tá bom? Então a gente vai fazer passo a passo, vamos lá. Vamos fazer primeiro essa daqui, depois a gente vai calcular. Qual vai ser a corrente que eu vou ter descendo aqui nesse resistor, tá? Vai ser o seguinte, eu vou pegar essa corrente que está aqui, vou chamar ela de I duas linhas, certo? Que é essa corrente que vai estar para cá. E nesse caso, eu chamei ela aqui, ó, nesse primeiro modelo, deixa eu voltar aqui. Essa I duas linhas eu chamei de, foi 0,15 no resistor de 5, tá? Então é aqui mesmo, tá certinho. Então chamar I duas linhas 2, certo? Então o que a gente vai ter aqui, ó, é 1,33 vezes a resistência equivalente desse conjunto aqui de cima, que foi 4,07 sobre o 5 que tem aqui, tá? Então 5. Então esse cálculo aqui vai me dar uma corrente de quanto agora? Vamos lá. 1,33 vezes 4,07 dividido por 5. Isso vai me dar 1,08. Então eu tenho aqui 1,08 ampere. Muito bem. Então esse 1,08 ampere, pessoal, está passando aqui, ó. Deixa eu anotar de vermelho para ficar melhor de vocês enxergarem, tá? Vai estar passando aqui, ó, 1,08 ampere. Muito bem. E agora a próxima corrente, que eu vou chamar ela aqui de I duas linhas 3, no caso, né? I duas linhas 3 vai ser 1,33 vezes 4,07, que é equivalente, sobre o resultado dela que é 22, tá? Que é a soma dos dois aqui, ó. Então essa corrente aqui vai ser o resultado desses dois aqui, que é o 22, né? Eu tenho essa corrente aqui passando por ele, nesse caso aqui, nesses dois resistores, tá? Então fazendo a continha aqui agora, a gente vai ter 1,33 vezes 4,07 dividido por 22. Eu tenho 0,24, aproximadamente 0,25 aqui, tá? Vamos arredondar aqui, ó. 0,25 amperes. Muito bem. Então está dizendo aqui agora que essa corrente que passa aqui nesse ponto, olha que interessante agora, é 0,25 amperes. Muito legal, pessoal. Então eu tenho as correntes aqui determinadas aqui em cada ponto, tá? Bom, agora eu preciso saber o seguinte, preste atenção agora o que a gente vai fazer, tá? Eu vou agora fazer a contribuição das duas fontes, tá certo? Quais são as duas fontes que eu tenho agora? Eu tenho a fonte de 24 volts, que foi que eu usei, e tenho a fonte de 40 volts, que foi que eu usei, tá? A gente já percebeu, já disse a vocês aqui, que na primeira, nesse aqui, esse resistor R5, quando a gente observou aqui que essa primeira contribuição nos deu 0,77 amperes, eu agora vou olhar que também aqui na outra fonte de 40 volts, me deu uma contribuição de 1,08 amperes nesse ponto de cá. E observe que o sentido dela também é descendo aqui no resistor. Então eu vou ter agora, isso para a gente já matar essa parte de cá, eu vou ter agora uma corrente aqui nesse lado,
que deu aqui 1,08 amperes. Olha que legal, pessoal. Então eu tenho uma contribuição da fonte de 40, que contribui com 1,08 amperes, e uma contribuição da fonte de 24 volts, que contribui com 0,77 amperes, como mostrou o exemplo aqui, ó, 0,77, tá? Então esse 0,77 que está passando aqui, o que, que vai ter agora? Eu vou ter a soma dos dois nesse resistor. Então se eu pegar agora nesse resistor aqui, eu tenho a corrente aqui nele igual a 1,08 mais 0,77. Então essa corrente que vai estar passando nele aqui é a soma dos dois aqui, tá? Porque as duas estão no mesmo sentido, tá bom? Então se a gente pegar aqui, ó, 1,08 mais 0,77, a gente vai encontrar 1,85. Então, 1,85 amperes. E aí, como a nossa situação era calcular qual a tensão que tem nesse ponto, agora basta que eu pegue aqui, tensão vai ser a resistência de 5 ohms vezes 1,85 amperes. Então, agora nosso cálculo vai nos dar aqui o resultado que a gente já esperava. Vezes 5, vai dar exatamente os 9,25, pessoal, que deu na resposta anterior do vídeo passado, tá? Então aqui prova para vocês que também usando o método de superposição, a gente consegue calcular também aqui de uma forma um pouco diferente, né? Sem precisar fazer aquele sistema de equações, né? A gente consegue achar a contribuição de cada fonte e consegue também chegar ao resultado esperado, que era saber qual a tensão que eu tenho nesse ponto, tá bom? Então aqui a gente tem essa conclusão já pronta, tá? Para finalizar o vídeo, a gente vai fazer a comparação agora das outras correntes que acontecem nesse sistema, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então o que eu quero que vocês observem comigo agora? Os detalhes importantes aqui, ó. Vamos lá. Vamos observar esse resistor de 20 ohms. Esse resistor de 20 ohms, eu tenho uma corrente passando por ele aqui, que é igual a essa corrente que está passando no de 6, né? 20 e 6 estão em série, mas a corrente que passa por eles é a mesma. Essa corrente que passa nesse resistor aqui, contribuindo aqui da fonte de 24 volts, né? Vai ser a corrente que a gente já calculou aqui, ó, que no caso é 0,15 amperes, tá? Então veja, eu tenho 0,15 amperes contribuindo com a fonte de 24 volts vindo daqui, ó. Olha que legal. O que eu quero que vocês observem aqui agora. Quando eu tenho, nesse caso, 20 de 24 volts aqui, essa fonte de 24 volts, ele está trazendo para a gente aqui, 24 volts, uma corrente que nós encontramos aqui de 0,15 amperes. Então, vou anotar aqui, ó. Essa corrente foi 0,15 amperes, quando veio da fonte de 24 volts. Porém, quando a gente calculou com a fonte de 40 volts, olha que interessante, a gente encontrou uma corrente de 1,33 em sentido contrário, tá? Então, esse aqui, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter uma corrente agora, vou colocar aí outra cor aqui para a gente ver melhor, tá? A gente vai encontrar uma corrente aqui agora de 1,33 amperes em sentido contrário. Então, qual que vai ser a resultante aqui da corrente em relação uma à outra? Pessoal, como as duas correntes estão em oposição, a corrente resultante aqui vai ser uma menos a outra, tá? Então, vou fazer esse cálculo aqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vai ser 1,33 menos 0,15. Então, a resultante disso vai me dar 1,18 amperes. Então, nesse resistor aqui, nesse caso, a corrente será de 1, deixa eu voltar para cá para a gente ver, na calculadora, 1,18. Então, vou ter aqui 1,18 amperes, que é exatamente igual ao que a gente tinha calculado no exercício anterior. Se vocês observarem lá, vocês vão ver que é esse mesmo valor, tá? Então, tem essa corrente circulando aqui de 1,18 amperes. Muito bem. Ok. Agora, se eu quiser saber aqui qual é a corrente que passa nesse outro resistor de 7 ohms, a gente pode observar o seguinte. Olha que interessante aqui, ó. Se eu olhar esse resistor de 7 ohms agora, se a gente pegar aqui esse nosso exemplo, a gente tem a fonte de 40 volts e nessa fonte de 40 volts aqui, eu tenho a contribuição dela de 0,25 amperes
nesse sentido de cá. Então, vou anotar aqui, ó. Nesse sentido de cá, eu tenho uma contribuição aqui, ó, nesse caso, de 0,25 amperes, vindo para cá pela fonte de 40. Mas qual é a contribuição que tem, nesse caso, na contribuição da fonte de 24 volts? A gente vai ver aqui, ó, na fonte de 24 volts, essa fonte que eu tenho aqui, tá vendo, 24 volts, a contribuição em cima dele vai ser o contrário. E nesse caso aqui, no nosso exemplo, essa contribuição aqui, ele foi de 0,92 amperes, que é essa contribuição de cá, ó. Então, 0,92 amperes. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ter uma contribuição contrária, vou fazer aqui com a caneta preta, tá? No caso aqui, ela é inversa, né? De 0,92 amperes. Então, a gente vai perceber que eu tenho agora uma diferença entre elas, tá? E essa diferença aqui entre elas vai me dar o resultado da corrente real que passa por aqui, por esse resistor. Então, qual vai ser essa corrente real que passa por esse resistor? Vamos colocar ela aqui de volta. Deu um errozinho aqui. Vamos lá. Então, essa corrente aqui vai ser quanto? Vai ser 0,92 menos, porque está se opondo a outra, 0,25. Isso vai me dar igual a 0,67. Olha que legal, pessoal. Aqui a corrente que eu tenho circulando é 0,67 amperes. Muito bem. Então, 0,67 amperes é a corrente que circula. Agora, o que eu preciso saber aqui? E ver a situação que está acontecendo. Muito legal agora para a gente finalizar a nossa aula. Vejam. Quando eu achei essas correntes todas, eu agora tenho a corrente que está aqui nesse ponto, tenho essa corrente daqui e tenho essa corrente de cá. Percebam que essa corrente que chegou aqui, nós já vimos que quando a gente fez a conta aqui, né, o resultado dela, deu 1,85 amperes, que é essa corrente de cá. Ó, tá? Então veja como é interessante. Essa corrente daqui, que veio da fonte de 40, chegou nesse ponto aqui, ó, e somada com essa corrente aqui, que veio desse ponto, nos deu a corrente aqui que passa por esse resistor. E vamos ver se realmente bate esses valores aqui. Vamos ver se vai dar certo essa continha, tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, o que é que a gente tem? A corrente que vai chegando ao nó, a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma da corrente que sai desse nó, né? Ou seja, a soma das correntes que chegam é igual à corrente que sai, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, qual vai ser a corrente resultante aqui no geral, para a gente provar que realmente foi esse valor. A gente vai ver agora. A corrente vai ser, nesse exemplo aqui, 1,18, que a gente vai ter aqui, nesse ponto, mais 0,67. 0,67. Então, essa corrente aqui, que é essa que eu estou tratando aqui agora, tá? Essa corrente que vai passar nesse rapaz aqui, ó, vai ser justamente essa soma que a gente acabou de fazer aqui no exemplo. 1,18 mais 0,67. Isso vai dar igual a 1,85. Olha que legal, pessoal. Muito interessante aqui a resolução desse problema, mostrando aqui todos os detalhes de como fazer isso aqui, também por superposição, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido e tenham feito a relação, né, a correlação entre uma aula e outra, tá? Para que vocês entendam as duas situações, assista primeiro a aula sobre malhas e depois essa resolução por superposição, tá bom? Obrigado e aguardo vocês na próxima aula falando sobre Thevenin e Norton.